Bom dia, meus queridos. Hoje, quarta-feira, nós vamos continuar a falar do Êxodo. Agora, na quarta parte do Êxodo, que vai falar sobre as instruções para a construção do santuário, que vai estar no capítulo 24, versículo 12, até o capítulo 31, versículo 8. Depois da conclusão da aliança, Moisés sobe com Josué à montanha para receber as tábuas da lei. Essa partida prepara para um cenário para a narrativa do bezerro de ouro no capítulo 32. Encaixado entre esses dois textos está o relato da mão sacerdotal, sobre a instrução recebida por Moisés para a construção do santuário no deserto. As passagens que vai do capítulo 35 até o capítulo 40 são conhecidas como os documentos políticos sacerdotal. Embora o Sinai não seja o lugar da aliança definitiva, mas é por excelência o lugar da manifestação do Senhor. Então vamos agora entender um pouquinho da teofania na tradição sacerdotal, que vai estar no capítulo 24, versículo 15b até o 18. Para o relato sacerdotal, essa passagem é uma profunda declaração teológica da importância do Sinai. Aqui ele liga a manifestação divina no Sinai com a construção do santuário e a execução do primeiro sacrifício, que vai estar em Levítico capítulo 9. Assim como a nuvem vai cobrir a montanha e a glória do Senhor vai permanecer ali, também a nuvem vai cobrir a tenda do encontro e a glória do Senhor vai encher o santuário. O santuário enche com a glória de Deus. O Senhor chama Moisés no 7º dia e no 8º dia Moisés convoca os anciãos, os filhos, para que vejam e escute. A glória do Senhor é vista como um fogo devorador que vai consumir o sacrifício. Portanto, o Sinai se tornará também modelo para o culto. O projeto da arca, que vai estar no capítulo 25, dos versículos 10 até o 22. Israel encontra seu Deus por causa da arca, que com toda a probabilidade ficará guardada na tenda. A arca é um estojo retangular de madeira que vai conter as tábuas de pedra dada por Moisés pelo Senhor. Daí o nome Arca da Aliança. A mão sacerdotal vai acrescentar que a arca tem um propiciatório ladeado por 2 querubins. O propiciatório é a tampa de ouro da arca, associada ao perdão divino. Acima do propiciatório, o Senhor fala a Moisés e assim falará aos israelitas através de Moisés. Está lá em Levítico 16, versículo 15 até o versículo 16. Com certeza a arca original funcionava como um pedestal para que Deus invisível, Deus é invisível, mas ali ele se anuncia, se pronuncia a Moisés. Depois que chegou o povo até a terra prometida, a arca seria de trono ou escabelo do Senhor. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Os 2 querubins de ouro davam proteção ao trono, e assim sugeriu a presença de Deus em Israel, porque os querubins, ele que vão dar proteção à arca, porque os anjos são os anjos que protegem guerreiros que estavam à frente do povo de Israel, então são eles que vão guardar a arca. A mesa do candelabro. A mesa contém o pão da oferenda reservado aos sacerdotes. Este pão serve de lembrete da aliança divina com as 12 tribos de Israel. O candelabro ou menorá é para serem colocados 7 lâmpadas,
um dos símbolos mais conhecidos do judaísmo. E ali eles vão falar sobre todas as instruções para serem feitos os santuários. E no capítulo 27, versículo de 1 a 8, fala do altar dos holocaustos. Basicamente, vai ser uma caixa de madeira oca com revestimento em bronze. Eram colocadas pedras sobre o altar para queimar. Nos 4 ângulos do altar, há chifres importantes para quem procura o quê? Asilo. Quem comete um crime ou está sendo denunciado por um crime e quer asilo, ele vai segurar nos chifres do altar. Lá em 1 Reis, a gente encontra falando sobre essas questões. 1 Reis, capítulo 1, versículo 50, capítulo 2, versículo 28, nós vamos encontrar falando sobre esse asilo. Eu seguro o chifre do altar, ninguém pode me matar enquanto eu estiver ali. Depois é diferente. O óleo para o candelabro. A luz do santuário tem a finalidade de um lembrete perpétuo da presença do Senhor. Por isso que nas nossas igrejas, o Santíssimo, né, tem sempre a luzinha quando tem a hóstia consagrada. É para informar os fiéis que ali está a presença do Senhor. As vestes sacerdotais. O sacerdócio propriamente dito só ocorreu depois de haver considerável desenvolvimento social da comunidade. Com o surgimento da monarquia, 2 fenômenos vão ocorrer: santuários rivais, centralização crescente no Templo de Jerusalém. Como o santuário único vai estar em Jerusalém, os sacerdotes que serviam aos outros santuários, Betel, Gilgal e assim tem vários, né, vão perder as suas funções. Vai estar lá em Deuteronômio 12. Esses sacerdotes, conhecidos como rurais, porque não estão pertencentes a Jerusalém, muitos descendentes de Levi tornam-se cidadãos de segunda classe no Templo de Jerusalém e muitas vezes viviam da caridade do povo. Os únicos sacerdotes legítimos eram os sadoquitas, ou descendentes do sacerdote Sadoc, que se dizia descendente de Arão. O resultado foi que agora os levitas eram sinônimos de empregados cultuais inferiores, subordinados aos filhos de Sadoc. Como é que eu sei disso? Porque está lá em Ezequiel 44, versículo 10 até o 31. Então a gente vai encontrar lá em Ezequiel. Entre as vestes aqui mencionadas, as mais interessantes são o efode e o peitoral. Originalmente, o efode era uma veste usada pelos sacerdotes e ligada ao peitoral para o julgamento. O peitoral era uma bolsa que continha as sortes sagradas, conhecida como Urim e Tumim. Essas sortes respondem sim ou não para quem buscava os oráculos. Com a ascendência do profetismo, os sacerdotes não eram mais procurados para essa designação. As investiduras dos sacerdotes vão estar no capítulo 29, de 1 a 9, que também a gente encontra toda ela em Levítico 8, capítulo 8, versículo de 1 até o 38, vai falar sobre essas vestes. O sacrifício da consagração sacerdotal, que está lá no capítulo 29. Há 3 tipos diferentes de sacrifício. Primeiro, sacrifício pelo pecado, novilho. Como a oferenda é pelo pecado do sacerdote, eles não compartilham da vítima. Segundo, o holocausto, o primeiro carneiro. Terceiro, sacrifício pela paz, o segundo carneiro. Moisés consagra os sacerdotes, esfregando o sangue do animal nas extremidades do corpo de Arão e seus filhos. Moisés deposita parte da vítima nas mãos dele. Em resultado desse ritual,
Arão e seus filhos são investidos no poder sacerdotal. Em seguida, os sacerdotes cozinhavam a carne do segundo carneiro e compartilhavam em uma refeição sagrada. Importante nós alimentarmos que tinha o preceito do sacrifício cotidiano de um novilho durante o período de 7 dias. Aí nós vamos encontrar outros rituais do culto, que está no capítulo 30, versículo de 1 a 38, né? As bacias para ser lavadas as mãos e os pés antes de entrar no santuário e oficiar os ritos, né? Todos os muçulmanos fazem isso também antes de entrar na mesquita. Além de lavar o sacerdote, todos os seus acessórios sagrados devem ser ungidos por um óleo santo. Esses preceitos indicam todo o caráter sagrado, devendo afastar assim todo resquício profano que tiver no altar ou nas coisas consagradas a Deus. A importância do sábado. Nessa mensagem, a mão sacerdotal salienta o valor do sinal e o objetivo da aliança do sábado. Como o Senhor santifica o sábado e descansa depois da criação, Gênesis 2, por sua observância, Israel reconhece o santo em seu meio e assim entra no ritmo total da criação, celebrando mais uma vez seu laço com o Deus Criador e o mundo criado. Por isso que é santificado o sábado, em respeito à criação de Deus. E agora nós vamos começar a parte 5 na próxima aula, que vai falar sobre a apostasia de Israel, é a renovação da aliança, que vai estar em Êxodo 32 até Êxodo 34. Espero que vocês tenham gostado, não deixem de compartilhar, compartilhem com todos, botem nas redes sociais, à vontade, que nós estamos aqui para levar o conhecimento da fé. E na sexta-feira tem missa parte por parte. Espero todos vocês na sexta-feira e não esqueçam de ir no canal YouTube Alice Bíscaro, dar o seu like, tocar o sininho, porque precisamos, eu estou querendo chegar a 600 para poder utilizar o estúdio, né, do YouTube. Obrigado a todos vocês e vamos caminhando até sexta-feira com Deus e Maria no nosso coração e na nossa vida.